em nome do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, contador Antônio Carlos Ribeiro, em nome também da coordenadora da Comissão de Perícia Contábil, Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, a contadora Sayonara de Freitas Santana, dar as boas-vindas, promover o melhor acolhimento possível para esse público que hoje nos honra aqui com a sua presença, que nos honra com a sua audiência. Certo? Nós estamos, nesse evento, inaugurando um programa, né, de eventos, uma nova ação, que é o programa Cotidiano da Perícia Contábil, programa esse que é um programa de cursos, de treinamento intensivo. O objetivo é atender à necessidade que foi já registrada, que foi manifestada pelos profissionais de contabilidade da Bahia e até de outros estados também, no sentido de que o Conselho promova a realização de cursos. Os profissionais referem e saúdam e comemoram a existência dos congressos, das convenções, das conferências, né, dos encontros, do workshop, mas eles também referem a necessidade de cursos e treinamentos mais intensivos, capazes de trazer o compartilhamento das experiências cotidianas de profissionais que se destacam nos seus segmentos de atuação. E a ideia hoje é essa, trazer 2 profissionais de enorme destaque no segmento de sua atividade profissional para que eles possam compartilhar com a nossa audiência o cotidiano da perícia contábil na perspectiva deles, tá certo? Então, a ideia que foi criada em torno desse projeto é a ideia de promoção de cursos. E nós, então, nos empenhamos em montar e desenvolver o projeto de 8 cursos, né, que deverão ter início a partir desse momento. Esse é o primeiro de uma série de 8. Né, eu vou pedir o conselheiro Wellington Cruz que possa me auxiliar, né, talvez aí projetando o nosso calendário de cursos, de maneira que a nossa audiência já tenha conhecimento prévio do que está por vir, né? Além desse evento de hoje, que tem como temática específica o treinamento em perícia tributária, nós ainda temos previsão, como vocês podem ver, aí nesse calendário que está projetado, nós temos aí 8 eventos similares, são 8 cursos, não é, que já estão pré-agendados, e a sugestão que eu faço, não é que vocês possam já organizar suas agendas, bloquear, manter esse espaço aberto para a troca de experiências em cada um desses momentos. Hoje é o primeiro dia, no dia 31 de março de 2021, vamos ter um curso de perícia tributária, com os instrutores Wellington do Carmo Cruz e Antônio Cláudio Vasconcelos. No dia 12 de maio, teremos o curso de interpretação de sentença, laudo e parecer pericial, com os instrutores Baby Tears Cerqueira e Carlos Delay Moura. No dia 2 de junho de 2021, teremos o curso de elaboração de propostas de honorários com o instrutor Kleber Marruais. No dia 7 de julho de 2021, teremos o curso de Perícia Contábil de Natureza Criminal com Adilson Carvalho. No dia 11/8, teremos o curso de Novas Tendências da Perícia Contábil com os instrutores Kleber Marruais, Mariana Aras e Luiz Gustavo Aleixo. No dia 21 de agosto, teremos o curso de Cálculos Previdenciários com o instrutor Carlos Antônio Maciel. No dia 21 de outubro, teremos o curso de Aplicações da Perícia Contábil e Campo de Atuação do Perito Contador, com a instrutora Tânia Azevedo. E, por fim, encerrando essa série, né, desse ano de 2021, no âmbito do programa Cotidiano da Perícia Contábil, teremos o curso de Elaboração de Laudos e Parecer Técnico Contábil, com a instrutora Sayonara de Freitas. Certo? Então, a sugestão que nós fazemos nesse momento é que vocês possam já manter essa programação viva na memória e vocês, preferencialmente, já mantenham bloqueada a agenda de vocês que têm interesse na perícia contábil, né, que têm interesse nesse segmento da atividade profissional, para melhor desfrutar dessa demanda
que foi registrada, que foi apresentada e que agora, a partir de agora, nesse momento, tem um acolhimento específico proposto pela Comissão de Perícia Contábil, Mediação e Arbitragem. Eu aproveito, portanto, para saudar os meus colegas da Comissão de Perícia Contábil, Mediação e Arbitragem, que tanto se empenharam na formulação dessa proposta, na construção dessa ação de capacitação. Saúdo, em especial, a nossa coordenadora, a conselheira Sayonara de Freitas Santana, pelo acerto da proposta, pelo acerto da condução, pelas grandes realizações que ela vem promovendo no comando dessa comissão. Portanto, essa é a proposta que nós temos. Muito obrigado, conselheiro Wellington Cruz, pela projeção. Eu vou, sem perdermos mais tempo, a minha fala como mediador aqui inicialmente é essa. Eu vou passar a apresentação aqui dos nossos instrutores de hoje, tá certo? Antes de passar a palavra para eles. Nós vamos ter aqui hoje, para nossa alegria, para a abertura com chave de ouro, desse programa cotidiano da perícia contábil, o instrutor Wellington do Carmo Cruz. O Wellington do Carmo Cruz, a rigor, dispensa apresentações. É uma figura extremamente conhecida, um profissional enormemente respeitado, reconhecido no Brasil inteiro e até fora do Brasil, com os títulos de contador, mestre em contabilidade, bacharel em direito, juiz arbitral, especialista em administração tributária, auditor fiscal de tributos municipais e conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade. O nosso segundo instrutor, o professor Antônio Cláudio Vasconcelos, outra também figura assim que dispensa maiores apresentações, um profissional também igualmente consagrado, ostentando aqui a condição de contador, bacharel em direito, mestre em família na sociedade contemporânea, especialista em direito tributário, também auditor fiscal dos tributos municipais e coordenador do núcleo de perícia judicial e extrajudicial da Secretaria da Fazenda do município de Salvador, além de conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia. Tá certo? Então, essas são duas grandes personalidades que seguramente têm muito a contribuir, têm muito a compartilhar a respeito do seu cotidiano profissional. Nós temos uma expectativa muito grande, essa expectativa se converteu em inscrições nesse curso, se converteu em presença agora numerosa da nossa audiência, e nós temos certeza, convicção de que essas duas grandes personalidades, esses dois grandes profissionais vão nos brindar agora com o compartilhamento de suas relevantíssimas experiências, certo? Então, ao nosso público que assiste, a nossa audiência, eu gostaria de deixar vocês também à vontade para encaminhar suas perguntas, seus questionamentos, para interagir conosco, encaminhando seus comentários, perguntas, dúvidas. Estaremos aqui com uma equipe também do Conselho dando suporte para o encaminhamento dessas manifestações de vocês, para garantir que vocês também tenham vez e voz no encaminhamento desta ação, como é a orientação estabelecida por nossa coordenadora Sayonara. Tá certo? Então, muito obrigado a todos pela audiência, desejo a todos nós um excelente evento, e eu aproveito para passar a palavra agora, com muito prazer, com muita satisfação, para esses dois grandes professores. Na sequência aqui, vamos passar primeiro para o nosso colega, grande amigo, Wellington Cruz. É com você, Wellington. Obrigado, Adilson. Uma satisfação muito grande aqui estar com todos vocês aqui, primeiramente agradecendo ao presidente Antônio Carlos, do CRC da Bahia, agradecendo a nossa coordenadora dessa honrosa comissão de perícia tributária, dentro da vice-presidência técnica do CRC aqui da Bahia, do qual participamos junto com a Adilson, Antônio Cláudio, diletos colegas não só de profissão, mas também quando foram conselheiros do CRC, eu tive a oportunidade de presidir o conselho, muito me honrou, profissionais de altíssimo nível,
Agradecer a nossa coordenadora Sayonara, como bem disse a conselheira Adilson, fazendo um trabalho excelente nessa comissão, fruto da discussão, trazer para o perito, trazer para o aluno, trazer para o perito contador, para o perito economista, para o perito administrador, para o perito engenheiro, né? Também dentro da nossa Associação Baiana de Peritos, conduzida aí por Baby, a gente trazer essa gama de informações que interessa a todos nós, mas principalmente interessa a sociedade, né? Aquele que busca a prestação jurisdicional através de um juízo, seja ele o juízo judicial ou administrativo, mas que ele precisa de uma resposta do processo dele. Então, quando ele precisa dessa resposta, ele se vale do conhecimento técnico, e aí vai chamar o perito para trazer essa informação. E essas discussões do dia a dia, que a gente vai tentar aqui trazer para vocês desse cotidiano, como bem disse nosso mestre Adilson, aí da perícia contábil. Então, a gente vai dividir a apresentação aqui com eu e Antônio Cláudio, né, aí da nossa agenda, e dentro dessa agenda a gente vai falar exatamente hoje aqui, de forma sucinta, porque a gente não quer trazer a parte teórica como um forte maior, mas sim discutir 3 casos, né, 3 cases de perícias judiciais mais recentes, agora que nós selecionamos para a apresentação, mas tem inúmeros casos. Então, a gente vai falar desse exercício da função pericial, que eu já falei até aqui agora, dever e direito, identificar as técnicas do trabalho pericial judicial, e a gente vai ver o caso concreto, como foi a atuação do perito judicial, do assistente das partes, né? Elaborar o plano de trabalho pericial, como foi, vou trazer um case aqui, como foi que o perito elaborou, como foi que ele colocou, como ele fez o planejamento da auditoria dele, como ele chegou aos honorários dele, né? A perícia no Código de Processo Civil, então, várias vezes, vamos tocar aqui no fundamento em que está estabelecida a perícia da legislação do CPC, né, do Código de Processo Civil. E a Dilson vai falar lá na frente da criminal, né? Então, a gente tem aqui ações cíveis, ele como perito federal. E a ética do profissional, né, que a gente vai ter, o processo tributário, a gente vai ver um processo na prática, como ele iniciou, o porquê, como a gente está falando em processo judicial tributário, né, ele inicia com a certidão da dívida ativa e aí segue a cobrança normalmente do fisco contra o contribuinte. Tem outros processos que a gente vai ver em matéria tributária. Os quesitos e sua resposta, então, num processo a gente vai trabalhar um quesito especificamente, qual foi a resposta, fazer comentários, algumas noções de direito tributário que a gente vai espalhar, principalmente o tipo de ações que a gente vai ver, né, o que é o laudo, o que é o parecer pericial, né, do assistente técnico, então quem que faz o laudo, quem que faz o parecer, assistente, né, e as ações, e os cases concretos que a gente vai trabalhar aqui, que a gente vai conhecer esses cases aqui, porque tem que ser no cotidiano, tem que ser na prática essa discussão. E aí a gente vai dividir no primeiro bloco, que é esse bloco conceitual que eu falei para vocês, e a introdução da perícia, né, judicial. E os tipos de ações cíveis. E logo em seguida a gente passa para o nosso coordenador Adilson e pode abrir aí um bloco fazendo de perguntas acerca desse tema. Em seguida, a gente vai falar do case 1, que é a perícia de uma ação anulatória. Aí a gente já viu na parte teórica que é uma ação anulatória, que foi um case de TFF que foi feito a perícia nesse case de 2016 a 2020. Teve até com a decisão interlocutória do juiz para 2020, mas o objeto da ação primeiro foi de 2016 a 2019. E tempo também para a gente discutir se tiver alguma pergunta da audiência aí nesse case 1. Em seguida, eu vou passar para o professor Antônio Cláudio, que vai falar sobre a ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido anulatório e restituição de indébito, ou seja, restituição do que ele pagou a maior, o que ele pleiteia como pagamento a maior, então ele pede restituição daquele valor. Será um caso de imposto sobre serviço, né, baseado no serviço de informática que era o objeto da empresa. E aí ele vai apresentar e nós vamos também ter tempo de discussão e resposta aos participantes. No bloco 4, a gente vai ter um case 3, que é o case de uma embargo à execução fiscal, né, que é aquele quando o juiz manda para o contribuinte, assim, olha, pague isso aqui que você está devendo, IPTU, imposto de renda, ICMS, conforme o fisco está cobrando atrás da certidão da dívida ativa. E aí é o momento, então, de ele garantir o juízo, né, que é fazer a penhora em dinheiro, ou fazer a penhora
com garantia de banco, ou os bens que são ali efetivamente penhorados, o que a lei de execuções fala sobre o tipo de penhora para garantir, então, que ele possa se defender. E aí a gente vai falar. É um caso de IPTU, porque também na audiência nós temos pessoas de engenharia, de arquitetura, outros peritos também, que não só os contadores que participam também, né, desse ponto. E tempo para discussão e resposta será o nosso tempo. Então, como disse a vocês, quando o juiz precisa se valer de alguém de conhecimento técnico para fazer a sua apresentação, para que ele possa fazer a sua dialética processual e decidir, então, a prova pericial, ela é necessária a isso. Então, todo o processo, via de regra, ele precisa da prova do que alguém está pleiteando direito. Então, provar, ele é preciso e é necessário. E o perito é o instrumento de solução de lide, né? É como o juiz se vale enquanto longa-manos, né? A mão longa do juiz, ele vai e pede a alguém, né, um conhecimento adequado na área específica da discussão processual. Então, pode ser um médico, um engenheiro, um contador, que é muito acionado, né? Economista, seja quem for que ele entender que é necessário naquele momento para que faça a prova do que ele precisa, né, dos fatos alegados pelas partes, né. Então, o juiz também ele é muito conduzido por motivo que as partes estão pleiteando. Então, provar é preciso. A prova é fundamental dentro do processo. É um dos procedimentos. Aí é garantido o contraditório e ampla defesa, né, no artigo 5º da Constituição Federal, e concede o controle da legalidade da aplicação da legislação e do juízo. Então, essa prova ela tem que ser toda constituída dentro do princípio do contraditório e ampla defesa. E eu queria que vocês colocassem e entendessem isso, né, que esse contraditório das partes mesmo direito, né, deles fazer a dialética, a discussão processual, então um defende um lado, outro defende o outro, o procurador, no judiciário quem defende os físicos são os procuradores, né, os procuradores de justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral dos municípios. Então, ali ele tem os procuradores, que são advogados, é quem tem a competência para pleitear. E do outro lado, vai ter o requerente da parte, né, vai ter os advogados do contribuinte, porque em juízo só quem pode postular são os advogados, está lá na Constituição Federal. No processo administrativo, deu um treinamento à Fundação Brasileira de Contabilidade, que foi no processo administrativo, fiscal, perícia, ela não precisa ser o advogado para pleitear, né, ele tem mais liberdade no processo administrativo, mas segue o mesmo trâmite, tá? Então, é um princípio constitucional, esse da ampla defesa e do contraditório. Eu quero que vocês guardem isso aí, porque a gente vai precisar disso lá na frente, porque a gente vai ver uma apresentação bem importante na hora que eu fizer a exposição do meu caso. Bom, e aí esse contraditório e ampla defesa, ele vai se valer a toda a legislação que permeia a perícia. Então, tem Código Civil, Código de Processo Civil, em matéria tributária, o Código Tributário Nacional, as leis de Estado, município, União, né, a lei específica sobre o tributo, ou seja, sobre os impostos, taxas e contribuições, então, decisões do Supremo Tribunal, então, tudo isso vai fazer parte de um processo, né, de um contexto que o perito tem que ter essa noção, ele tem que ter o conhecimento também na área tributária. Não adianta você que não trabalha com tributo, não trabalha com processo, não tem experiência tributária e for fazer uma perícia tributária. Você vai quebrar a cara, então você deve recusar, como diz as normas do CPC e como diz as normas da profissão, que você deva recusar o encargo se você não tiver competência técnica para tal, ok? De habilitação. Então, colocado esse problema, o perito tem que ter esse camarada que ele vai pensar nesses desafios do processo, conhecer o processo, né? E ao juiz e às partes, né, que a gente vai ter aí as discussões processuais e o conhecimento do Código de Processo Civil, o conhecimento da lei tributária, né, de uma maneira geral, nas 3 esferas, isso é muito importante, para que, então, ele possa pensar o direito, ele não vai decidir sobre matéria de direito, né, que não cabe a ele tem que ter isenção para isso, ele tem que responder a pergunta técnica,
às vezes até recusar uma pergunta quando ele entender que aquela pergunta é de direito, porque quem cabe conhecer a lei é o juiz, né? Então, é o juiz, sim, ele é que deve conhecer a lei e as partes requisitar dentro da lei quais são as suas alegações. Mas o perito tem que ter uma boa noção, sim. Então, normalmente a perícia, ela ocorre que os tribunais, súmula 7 do STJ, ela diz que os tribunais não podem fazer dilação probatória em grau superior de discussões. Então, STJ, STF, não é ali local, Tribunal de Justiça, de fazer dilação probatória, de investigar a prova. A prova tem que conhecer no juiz de piso, né? Ou seja, o juiz, logo na instrução processual. Esse é o momento. Então, o momento é quando inicia a discussão, normalmente no juiz de primeiro grau, né? Que a gente chama ou juiz federal, ou juiz estadual. Por que juiz estadual? Porque o juiz estadual, ele pega as causas relativas ao fisco estadual e ao fisco municipal. E o juiz federal pega as causas relativas em que está ligação dos tributos, que a gente chama de tributos federais, né? Os tributos ligados à União, de uma maneira, assim, a grosso modo. Ou que tem alguma ligação entre União, Estado e município, então a competência vai pela Constituição para o federal. Mas, via de regra, a fase da instrução processual, ou seja, quando eles estão agora brigando no início, né, contribuinte e fisco, ele será deduzido os fundamentos legais, né, que disciplinam o assunto, a matéria tributária, o objeto de exame, serão produzidos os argumentos, então o advogado fala uma coisa, a procuradoria diz outra, né, para gerar o convencimento do juiz, de quem deve decidir, e serão produzidas as provas documentais, periciais, testemunhais, e tantas outras, que é o momento ali, como eu disse, dele provar. Então, é chamado no processo inicial, no juízo inicial de primeiro grau, na sua comarca ali, dentro da competência. E aí, na nossa parte de peritos, serão, então, emitidos os pareceres técnicos e jurídicos, né, das partes, pode ter parecer técnico judicial e parecer técnico pericial ali também. Ou seja, é ali que vamos reunir, então, todas as informações. Começamos os processos. E, dentro dos processos, a gente tem os procedimentos, né? E esse procedimento, então, vai junto formar, engordando aquele processo de informações, e a partir desse processo, quando estiver pronto, o juiz, então, vai decidir, que nós chamamos autos conclusos para decisão. Bom, aí tem o artigo do CPC 369, 370, 371, que fala do novo Código de Processo Civil, né? Quando você vê a palavra NCPC, quer dizer o novo Código de Processo Civil, já não está tão novo assim, né? É de 2015, com vigência de 2016, já se vão aí 5 anos, mas é o código mais recente que nós temos. Então, as partes têm o direito de empregar todos os meios de direito de prova legais, né, moralmente legítimos, admitidos em direito. Aí vocês já viram. Então, 369, 370 é só a base, só para a leitura aí de vocês e depois vocês guardarem aí, ok? Mas não vai ser muito objeto. Aqui no caso específico que a gente vai falar da nossa comissão, que é da perícia contábil, mas se vai ler o conceito de perícia para cada outra profissão, em que ele diz, a perícia contábil se caracteriza como incumbência atribuída a contador, né, para examinar determinada matéria patrimonial, administrativa e de técnica contábil e asseverar o seu estado circunstancial. Então, os quesitos que vêm para que o perito responda, seja ele quesito do juiz, quesito do advogado, quesito da procuradoria, quesito do Ministério Público, que às vezes tem, que são parte, quesito se tiver amicus curiae, uma outra entidade que tenha competência para, de forma, trabalhar no processo também, ele vai estar. E eu trouxe aqui esse conceito muito antigo, de 1939, 1940, de professor Francisco Daura, que foi um dos primeiros contadores a introduzir de uma forma como técnica a perícia contábil no meio judicial, né, lá no Rio de Janeiro, depois de um congresso em que ele vinha batalhando, então, para que a justiça reconhecesse, então, a perícia contábil, e aí foi formando, então, os conceitos sobre perícia, né, e aí a perícia veio já no Código da Profissão Contábil de 46, a nossa lei maior, da contabilidade especificamente, já como no artigo 25, como uma competência em matéria pericial para o contador também, né? Então, eu coloquei esse conceito dele, mas que, de uma maneira geral, buscar o conhecimento técnico do quem é especializado na matéria específica.
Então, aqui estamos falando de contabilidade, estamos falando de medicina, né? Estamos falando de engenharia, estamos falando de medicina do trabalho, seja quem for, o juiz vai se valer desse profissional que tem um currículo, tem as habilidades, então, e experiência para dar resposta aos quesitos da lide. E aí o CPC, o novo CPC, ele traz quem são os auxiliares da justiça, ou seja, aquelas pessoas que vão trabalhar, né, em nome do juiz. Ele vai ser uma autoridade constituída nos autos do processo, para que ele, como longa-manos, né, aquele que vai até o processo, ele traga a informação e o juiz, então, possa decidir. Então, lá tem o oficial de justiça, o depositário, administrador, o escrivão, o chefe, o perito, e nesse novo CPC veio até de uma forma especial o contabilista aí, também voltado para a nossa profissão, ficou mais definido aí, né? Mas tem vários assistentes aí, auxiliares da justiça. Então, no momento que o perito do juiz, né, o perito oficial, ele está ali trabalhando, ele está trabalhando em nome do juiz, em nome da justiça, em nome do processo, em nome daquele que precisa dar o bom direito. Aqui são um artigo... Oi, pois não? No slide de conceito de perícia, se você me permite, eu gostaria de fazer uma consideração assim, da importância dessa terminologia no processo de perícia. Se você tem definida a realização de uma perícia contábil, isso vai estar guardada a relação com a proposta de honorários, vai estar relacionado aos quesitos das partes. E por que chamar atenção? Porque é comum você ver a terminologia perícia contábil e quando você lê o processo, você vê efetivamente que não se trata de uma perícia contábil, ou até o contrário, não é? É uma perícia contábil, a proposta define como o trabalho a ser realizado contábil, mas os quesitos e a realização do trabalho não vão em conformidade com aquilo que está proposto. Tá certo? Obrigado. Ok, Antônio Cláudio. Eu fiz questão de trazer esse conceito de Francisco Dáurea, né, porque ele foi quem marcou no nosso meio, né, de contadores, o início lá, isso eu estou falando de 1930, 1940, o conceito da perícia contábil, da importância para que o juiz, né, ele traga isso no código do CPC de 39, ele avançasse com a perícia, e vem se avançando em todas as áreas do conhecimento, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido aí que eu trouxe, mas, como bem colocou o nosso colega Antônio Cláudio, isso é importante também, a gente saber esses detalhes, que está na norma brasileira de perícia, que a gente vai falando um pouquinho mais adiante, né? Bom, os prazos hoje, eles não são contados em dias corridos, são em dias úteis, né? E aí o artigo 219, 213, ele fala, então, para você que trabalha na perícia contábil, ou que pretende trabalhar, nós temos aqui na audiência também estudantes, nós temos profissionais que ainda não trabalham na área, nós temos profissionais de outras áreas que não é do direito, né? Não tem a formação jurídica, não tem a formação contábil. Fica aí a dica para vocês para verificar esse 15, 16, né, o 213, ali nessa faixa desses artigos, que ele vai falar os prazos que são corridos. E os prazos são muito importantes, meus amigos. Então, você tem um prazo para retirar o processo, que hoje você retira o processo aonde, normalmente, no processo eletrônico. Então, no momento que você se candidata, eles vão mandar mensagem para você e você vai lá no processo, né, eletrônico, na central ali, seja federal, estadual, que você tem o processo disponível para você, para que você receba o processo e você terá o prazo de 5 dias úteis para elaborar a sua proposta de honorários ou recusar o encargo da perícia. Ele manda um processo sobre uma perícia judicial na área do imposto de renda, você não tem conhecimento tributário de imposto de renda, não sabe, aí você declina do encargo que o juiz vai dar. O nome chama encargo porque ele passa a atribuir responsabilidade para o perito, não é? Então, quando ele passa a atribuir responsabilidade para o perito, faz com que você tenha deveres e obrigações ali. Então, o primeiro é esse, de ver o processo e verificar se você tem condições, capacidade técnica para fazer aquela perícia. Não tendo, você recusa. Ou se você tem impedimento, né?
eu sou parente do juiz, eu sou amigo do juiz, eu trabalhei com a parte que está acusando, eu briguei com fulano, eu sou amigo eu sou parente em segundo grau. Então, você vai ver qual o tipo de impedimento que você tenha no processo e tem que declarar para o juiz. Olha, doutor, eu não vou pegar por esse motivo, né? Então, a gente vai falar também dos honorários, da proposta de honorário que você vai lançar para o juiz e dizer, olha, meu serviço vai custar tanto. Então, você tem o primeiro prazo aí, que é o chamado prazo fatal. Por quê? Se você não fizer isso, deu prazo de 5 dias úteis, passou 10, 15, 20, 30, o juiz pode colocar uma punição para você perante o seu conselho de classe. E também, normalmente, ocorre suspender, que a gente chama suspender da vara, né? Suspender aquele perito, porque passa o encargo para ele fazer a perícia e ele não faz. Ou também o caso que o juiz vai cobrando, né, normalmente que a gente chama a Secretaria da Justiça, da Fazenda, desculpe, a Secretaria do Cartório, né, do Judicial, ele vai cobrando a você, e aí o juiz pode nomear outro perito e mandar te punir. Então, toma cuidado, eu só coloquei alguns aqui que é para a gente ver. Vamos lá. Bom, aí o 465 também, ele vai falar lá sobre os prazos, né, como eu falei, impedimento ou suspeição do perito, tem que ser, né, normalmente alguns advogados ou a parte, ele depois que ele vai indicar que você está nomeado nos autos, olha, foi indicado o perito tal, então o advogado da parte, ou o procurador, no caso de perícia judicial, ele pode dizer, olha, esse caso de suspeição, olha, esse perito que o senhor nomeou aí, ele não pode ser porque ele é suspeito nesse caso, né? Então, tem os casos de impedimento e suspeição. E também tem um prazo de 15 dias para que o advogado, o juiz, nomeie o perito judicial, né? Para que faça a nomeação dos assistentes técnicos. Então, quando o perito nomeia, o juiz nomeia um determinado perito, tem lá no cadastro dele, né? Na vara. E, então, dado o nome, escolhido o perito, nomeado pelo juiz, ele dá esse prazo, então, para que as partes, ou seja, a Fazenda Pública e o próprio advogado da causa, ele faça, então, declare que ele é impedimento, se ele tem suspeição, e que, principalmente, indique quem vai assistir ao perito, ou seja, quem é o representante dele na parte, é o que nós chamamos de assistente técnico, ok? E também que faça a apresentação, aquele é o momento processual para que ele apresente quesitos, tá? Então, o juiz dá um prazo para que ele nomeie, diga se tem suspeição, se tem impedimento, e que apresente os quesitos que ele queira, então, então, falar sobre os quesitos que ele quer discutir no processo. Então, contado da decisão da intimação, que nomeou o expert, né? Então, no momento que ele nomeou o juiz, ele comunica as partes para 15 dias apresentar. O artigo 477, ele fala que o prazo é comum para as partes manifestarem sobre o laudo pericial e apresentar pareceres dos seus assistentes técnicos. Então, aqui, tecnicamente, já começa uma discussão qual? E depois também o prazo de 15 dias no artigo 477, que o perito entregar o laudo dele, os advogados, ou seja, o procurador e o advogado da parte, do contribuinte, ele tem 15 dias para fazer contrarrazoar o laudo apresentado pelo perito, né? Então, a isso nós chamamos o laudo, o nome laudo sempre será feito, e aí é uma discussão técnica, e será apresentado o nome laudo pericial, é sempre o laudo do perito do juiz. Aí se chamamos laudo. E os assistentes técnicos das partes, ele chama parecer pericial, ou seja, ele vai dar um parecer sobre aqueles quesitos que tem ali, ok? Então, essa é a primeira aí, principalmente quem é do dia a dia já sabe isso aí, de coisa salteada. Mas, quem não é, ou quem está iniciando na pista, é saber que quando a gente falar em pareceres, a gente está falando de assistente técnico. Quando a gente falar de laudo, a gente está se referindo ao juiz. Ok? Vamos lá. E aí, contagem agora de prazo de 5 dias. Como eu disse antes, o artigo 158 é o prazo para o perito dizer, olha, não aceito porque eu não conheço de imposto de renda, eu não conheço de ICMS, eu não conheço de ISS, então minha área de atuação é tal. Então, o juiz, eu não posso aceitar, né? Ele tem 5 dias para fazer isso. Bom, eu já falei do parágrafo 1º, né? Quando ele não apresenta a escusa nos 5 dias, contada a intimação, suspeição de impedimento, e deixa o processo lá, né?
ele não pode. Bom, deixa eu ver o que é que tem mais. O 465, parágrafo 2º, né, para que o perito nomeado, aí eu estou falando do perito do juiz, né, apresente proposta de honorário, currículo, com comprovação da especialização em contato profissional, em especial o eletrônico. Na profissão contábil, nós temos o Cadastro Nacional de Peritos Contadores, que lá a gente faz uma prova, vai para esse cadastro e faz um programa de educação continuada, né? E hoje tem até o dia 31 hoje para fazer a prestação de conta de cursos e treinamentos de empresas credenciadas, né, em entidades credenciadas que fizeram o curso. Então, o perito contador hoje desse Cadastro Nacional de Peritos Contadores, ele é obrigado a fazer um número de horas, né, são 40 horas, com a pandemia caiu para 20, no exercício anterior, para provar que ele ainda continua no cadastro, né, porque o próprio CPC, ele veio dizendo que os órgãos profissionais e técnicos poderiam fazer um cadastro, e esse cadastro o juiz, então, vai lá e verifica, então, a especialidade do perito, onde ele quer atuar. Então, existe um cadastro de mais de 5 mil profissionais inscrito no Conselho Federal de Contabilidade, que fica à disposição dos advogados e dos juízes para que ele escolha, então, a área de atuação pericial, ver se ele está regular com a profissão, né? E o perito tem que estar regular com a profissão. Isso aí, seja médico, ele não depende se tem o conhecimento técnico, tem que estar regular com a profissão, exceto aqueles casos em que na jurisdição não tem um profissional com essa competência, então o juiz pode fazer essa nomeação. Então, são casos muito raros e específicos, e o juiz nomeia nesse ponto, né, que deveria nomear, ok? Isso eu estou falando bem de forma sucinta, tá bom, meus amigos? O juiz será assistido do perito quando a prova do fato depender do conhecimento técnico científico, artigo 157, né? Os peritos serão nomeados profissionais legalmente habilitados. Então, tem que trazer a prova, a certidão de que você é médico, de que você é contador, de que você é administrador, ou seja, você tem que trazer a sua habilitação profissional, o seu currículo para os autos, certo? Então, aí é só uma dica para que você junte também na sua proposta de honorário e trazer os autos. Porque, senão, pode ser questionamento. Eu, quando fui presidente do Conselho Regional de Contabilidade, uma perícia muito bem feita, e um advogado da parte estava querendo derrubar essa perícia de qualquer jeito, Adilson Antônio Cláudio. E aí mandou lá para o CRC para que eu anexasse uma certidão, pediu o juiz concedeu, para que o Conselho Regional certificasse se aquele profissional tinha regular, né, com o Conselho. Ele pediu isso formalmente. Então, a gente mandou, e ainda bem que o profissional estava com tudo, a vida dele toda regular, seja de eleição, seja de pagamentos, né? Se não tem um processo ético-administrativo transitado julgado contra ele, que pode impedir. Às vezes a gente não tomou cuidado, mas tem que sempre estar tirando a certidão regular, né? Para ver se a gente está regular, porque tem outros problemas que não só, às vezes, pagamento de anuidade. Okay? Wellington, conselheiro Adilson. Consegue me escutar? Consigo. A propósito dessa circunstância que você acaba de enfrentar agora, né, assim, me parece que, de alguma maneira, o Código de Processo Civil de 2015, ele mantém um certo vínculo à ideia, né, da regulamentação de profissões. E, portanto, de um certo controle, né, de habilitação de profissionais de perícia. E isso, de certa forma, né, e até determinado limite, isso é bem resolvido no âmbito dos processos judiciários, né. Agora, no âmbito dos processos administrativos, né, e a gente está aqui tratando de perícia com esse foco, né, de perícia tributária, e a gente sabe que os processos administrativos, eles ganham muita concretude no âmbito das relações tributárias, né, porque o processo de lançamento do tributo é um processo administrativo, né? Às vezes esse processo de lançamento de tributo, ele se torna contencioso ainda na esfera da administração. E os regulamentos dos processos administrativos, me parece que eles não têm uma regulamentação assim, de maior rigor, como essa regulamentação que se percebe no Código de Processo Civil, né? No âmbito dos processos administrativos, assim, pelo menos os processos administrativos que eu conheço, né, como o processo administrativo federal, a gente não percebe assim, uma preocupação
da autoridade que regulamentou, né, o processo administrativo, com relação a essa questão da habilitação técnica necessária para a realização de determinados exames. Como é a experiência de vocês, né? A pergunta também já estendo até se o colega Antônio Vasconcelos também quiser se manifestar, mas existe a possibilidade de a gente importar ou transportar essa regulamentação do CPC para o processo administrativo, para no processo administrativo tentarmos estabelecer algum controle um pouco mais rigoroso com relação a essa questão de habilitação para o exercício da perícia? Essa pergunta é oportuna, né? Porque os meios admitidos em direito de prova, a ampla defesa e o contraditório, está lá no artigo 5º da Constituição, o LV, o 55, ele diz que é dentro do processo administrativo e judicial. Então, essa ampla defesa, o contraditório, né, essa questão, como a Deus falou, de procedimento, que dá isso, dá prazo, daquilo, é questão de procedimento, que tem legal, ele é interessante que você tenha à disposição, não só no CPC, que dá um caráter de norma geral, mas que tenha nos regulamentos inferiores. Então, Deus falou no 7235, que é o PAF federal, né, onde ele traz alguns pontos ali, mas ele não é tão claro assim em relação a isso. Né? Eu estou falando do PAF federal, que atinge aí a todos os estados e municípios. E alguns municípios, eles declaram. Eu gosto muito do Código Municipal, eu conheço bem de Goiás, que ele, de Goiânia, né, de Goiânia, que ele detalha bem esse ponto da perícia, como deve ser, como não deve ser, no processo administrativo municipal lá de Goiânia. Eu gosto muito de lá. Ele é mais avançado. Mas, via de regra, como bem você colocou, Adilson, nos demais processos, eles não detalham muito. Diz que é perícia, que pode formular os quesitos, às vezes não, ele fala dos prazos como fala, mas não fala do prazo da perícia, e tem 5 dias. E, normalmente, no processo administrativo, o perito oficial, ele é sempre o auditor ou o técnico do órgão público, né? Porque ali é parte, porque no processo administrativo, se o contribuinte perder, ele ainda pode ir para o judicial, né? Aqui a gente dá duplo grau de defesa dele, tanto no administrativo, se o contribuinte perder, ele pode ir ao judicial. E se a fazenda pública perder, seja ela da União, do Estado, do município perder, ele pode ir para o judicial? Não. Só se tiver aí configurada dolo, fraude, simulação no processo, né? Caso não tenha, perdeu, né? A fazenda pública, ela não pode mais recorrer em juízo quando ela perde no administrativo. Em alguns outros países, o contribuinte escolhe, eu quero ir para o administrativo, ele discute tudo com todos os direitos, vamos dizer assim, do CPC de lá, né? Ou ele diz, eu quero ir para o judicial. Ele não pode ir para os dois, ele escolhe onde ele quer. É o que o povo fala um pouquinho da mediação e arbitragem no administrativo também, nessa área tributária, né? Em outros contextos que você não pode fazer, porque é um direito indisponível o tributo, né? O tributo é um direito indisponível, como tal, não pode estar fazendo mediação e arbitragem com a Câmara Arbitral. Mas isso é uma discussão que está sendo colocada por baixo, está se ampliando a discussão de que faça também mediação e arbitragem tributária para dar celeridade a esse sem número de processos nas 3 esferas, que são trilhões de recursos no contencioso. Então, a sua pergunta foi importante no sentido de dizer que quem é o perito do juiz na esfera administrativa é o auditor, vamos botar normalmente o que acontece nas fazendas públicas, é o auditor, e os assistentes, normalmente, é uma parte, se tiver uma representação fiscal, uma representação do próprio Estado, um auditor que acompanha aí o perito. E, o caso, o advogado ou o contribuinte, que na fase administrativa não precisa ser só advogado, né, não é exclusivo do advogado, o contador, o administrador, quem for lá o dono da empresa, pode também acompanhar o processo da perícia. Mas é comum que você não use, por exemplo, no início da perícia, você use o acompanhamento com o auditor ali da intimação do 465. É comum que não faça isso. Apresenta o laudo, então outra parte dá o prazo para outra parte contestar o laudo pericial. E aí o julgador
vai ter. É isso que a gente vê muito lá no Conselho de Contribuinte, e na nossa prática, né, onde eu fui presidente por 10 anos do Conselho de Contribuinte, hoje sou presidente da Câmara, da segunda Câmara de Julgamento, do Conselho de Tributos aqui de Salvador. A gente faz muito isso, mas a gente recorre ao CPC, respeita os prazos, né, lá nós temos prazo de 15 dias, quando precisa de uma dilação probatória maior, a gente dá 30 dias, 60 dias, já demos até 6 meses, que foi, vamos dizer assim, uma contabilidade que o camarada precisava rever toda, porque perdeu o arquivo. Então, isso é muito de quem está presidindo a sessão, né, faz o papel do juiz administrativo, e ele vai deferir esses prazos processuais, respeitando normalmente o CPC, mas foi bem colocado para você esse ponto que eu queria deixar claro. O perito oficial é sempre um funcionário da prefeitura, do estado, da fazenda estadual ou da União. Normalmente é um auditor. E os assistentes é aqueles que as partes nomearem, né? E às vezes a fazenda não nomeia nem mais uma parte. Mas o julgador administrativo da fazenda e dos contribuintes, ele exerce um papel de juiz, um papel neutro para analisar a perícia. Mas foi importante a sua pergunta para a gente fazer o contexto do processo do contencioso administrativo com o do judicial. Existe poucas diferenças, mas na prática fica mesmo. Pois não. Complementando aí, Adilson, você tem um outro fator aí, né? Mesmo diante de uma perícia contábil, necessariamente você não vai ter, no processo administrativo, um perito auditor que seja contador, porque o problema está de início. Se você permite um concurso para auditor fiscal, para outras profissões, você, por muitas vezes, no próprio quadro, você tem poucos profissionais com a expertise mesmo contábil. Então, o que, na prática, como ele colocou, no nosso dia a dia, o que a gente busca é o quê? Sempre na hora de colocar alguém para fazer um processo, para trabalhar numa perícia que seja contábil, buscar alguém que tenha expertise contábil, né? Então, dentro daquele grupo, como no caso, vou dar um exemplo de Salvador, Goiânia realmente tem uma situação interessante. Agora, Goiânia não tem a prática na perícia. O interessante é isso, ele tem um texto bom, como o Hélito colocou, mas ele não tem a prática, tanto que nós dois fomos convidados para fazer um trabalho lá, mas com a pandemia acabou que não deu certo, né? Já Salvador, a gente tenta ajustar algumas coisas e formando um grupo que tenha uma expertise, tá? Uma grande dificuldade também nos processos, tem a expertise, e a gente consegue, IPTU fulano, auditor fulano, ISS, tem questão contábil, temos pessoas que têm afinidade, né, que são contadores, tá? Mas a grande dificuldade também no processo administrativo é porque muitas vezes o processo administrativo e a demora que o Wellington colocou, às vezes, no processo, é que, às vezes, uma perícia dessa, ela é muito extensa, seria muito melhor você fazer um novo lançamento do que você realizar a perícia, devido ao tamanho dessa perícia ser realizada e a quantidade de documentos que são necessários, que, por muitas vezes, no momento do julgamento, né, o juízo, que seria o Conselho, por exemplo, Municipal de Tributos, identificou daquela necessidade, e muitas vezes você tem que buscar documentos, novos registros, e isso demora, né? E aí vem a questão dos prazos, né? Que são impactados diretamente por isso aí. Agora, uma visão para nós, e o Wellington, né, compartilha da mesma ideia, é de que o que se precisa mesmo é sempre buscar uma melhor qualidade na realização desses trabalhos, certo? Esse é um ponto fundamental, tá? Até para evitar as idas e vindas, tá, de uma perícia realizada, ok?